de ouro, escute. Nossa! E aqui, como a comunicação, é legal a gente, porque a comunicação a gente falou, né? Que a gente comunica com a criança não só com o que a gente fala, né? Mas com como a gente age. E o escutar também segue mais ou menos uma linha parecida. A gente precisa escutar para além do que a criança fala. A gente precisa escutar o que a criança nos comunica quando ela não está falando. Parece confuso, mas tem um significado muito grande, assim. De fato, aquela criança, por exemplo, ela mudou o comportamento dela. Ela era uma criança que falava muito, ela era muito extrovertida e ela começou a ficar quietinha, retraída, tímida. Esse comportamento está me indicando que tem alguma coisa aí que a gente precisa ter atenção, né? Então, escutar a criança para além do que ela fala, não só o que ela fala. Claro que escutar o que ela fala é também muito importante, mas a escuta, ela vai muito além, né? Sim. Ela vai para o que a criança tá nos falando, mas não tá nos falando, né? O que ela tá nos sinalizando através do seu comportamento. Se a gente for parar para analisar, o que é uma escuta genuína, né? O quanto nós estamos cada vez mais perdendo essa capacidade. Entre adultos, a gente já tem dificuldade, às vezes, de deixar que a pessoa termine o raciocínio dela. Na tua cabeça, tu já tá com algo para falar, e muitas vezes de ti, e aí tu já entra já falando para a pessoa. Então a gente está cada vez mais a gente está com dificuldade de realmente escutar a outra pessoa. E imagina com os nossos filhos. Sim. Que muitas vezes eles, né, por estarem no processo de aprendizado, têm dificuldade de dizer o que está acontecendo, o que aconteceu, o que está sentindo. Então, se a gente analisar essa questão da escuta, quantas vezes tu está ali conversando com teu filho, mas tu realmente não está ouvindo ele. Ou aqui, ó. Até peguei aqui, ó. Filho, como é que foi teu dia? Como é que foi a escola? E aqui, olhando pro telefone. Ou a gente responde assim, a criança falando, e nem, sabe, a gente pode achar que não, mas são pequenos, eles percebem que tu não está dando atenção para eles. E o que acontece com isso? À medida que eu, criança, entendo que eu não estou ganhando atenção daquela maneira, eu começo a buscar atenção de outras formas. Sim. Então a tua criança, ela começa a te chamar a atenção de formas negativas, através de malcriação, desobediência, fazendo coisas erradas. Por quê? Porque ela percebe que quando ela faz isso, tu genuinamente para e olha para ela. Sim. Sim. Não parece muito lógico? Então, assim, e aí a gente quer trazer muito para vocês assim, a importância, né, da escuta, aquela escuta simétrica, de tu baixar, olho no olho, me fala o que tu quer me falar. Eu tô aqui para te ouvir. Sabe? Eu, como teu pai, quero que tu me conte o que aconteceu, para que eu possa entender o que está acontecendo. E aí tu baixa, olha, ouve a criança, principalmente com o objetivo de que ela se sinta ouvida. Sim, e uma pessoa que é escutada aprende a escutar. Então é isso, é bem importante a gente olhar e observar e escutar a nossa criança, né? E olhar a necessidade e chegar quando a gente fala da birra, que tu estava falando da questão da criança que não é escutada, ela procura outros jeitos de chamar a atenção dos seus pais, né? Exato. E aí ela vai justo no nosso ponto fraco, porque ela consegue perceber e ler bem, né, o que chama a atenção do meu pai e da minha mãe. Se eu me jogo no chão, se eu bato a minha cabeça no chão, se eu faço um escândalo, eu recebo a atenção do meu pai e da minha mãe. Então, opa, é aí mesmo que eu vou atacar. Então a gente pode pensar e fazer uma analogia. O Grilo sempre usa uma analogia que eu acho legal, que ele pode contar para vocês e que resume bem essa história toda da atenção da criança. Vamos imaginar que é uma leiteira, né, onde a gente coloca no fogo ali para, né, aquecer o leite. Nosso objetivo é aquecer o leite, ok? Vamos imaginar que essa leiteira é a criança e no momento de birra e aquele leite vai ferver. Eu tenho sempre 3 opções, né? Quais são as opções que eu tenho? Eu tenho de tapar a leiteira, que não vai funcionar. Não vai resolver nada. O leite vai virar. Eu posso simplesmente deixar que vire. Vira, azar, agora depois eu dou um jeito nisso. Ou eu posso simplesmente ir na causa. O que está fazendo o leite ferver? O fogo. Então eu vou lá e desligo o fogo. E quando tu olha para tua criança no momento de birra, tu vai ter as mesmas 3 opções. Essa questão da atenção é assim, né? Então, a minha criança tá chamando a minha atenção, ela tá fazendo uma coisa que não é para fazer. O que eu vou fazer? Eu vou gritar com ela e vou coagir a criança? Sim.
né? Eu vou fazer ela sentir medo e aí ela vai parar com o comportamento, né? Então, sim, ela vai se sentir insegura, ela vai ficar desestabilizada, ela vai ficar com medo e ela vai parar com aquele comportamento, ela vai. Mas o que eu tô ensinando para ela com essa minha atitude? Eu tô ensinando que para tudo ela vai gritar e ela vai resolver a situação? Sim. Eu estou ensinando diplomacia para essa minha criança, eu estou ensinando que ela precisa entender as razões pelas quais ela não deve fazer aquilo? Não. Eu estou simplesmente gritando e ela está parando porque ela está com medo. Então, estou colocando a tampa em cima da leiteira, né? Ou eu posso... que pule em cima do sofá, que faça o que quer. Dá muito trabalho educar, eu não tô nem aí, deixa fazer o que quer e era isso. Sim. É uma escolha. Deixa passar o leite por cima, depois a gente vai lá, limpa o fogão e vê o estrago que deu, né? É uma escolha. A gente pode fazer assim? Pode. Mas também a gente não está construindo com a nossa criança, né? Não está ensinando ela, não está ajudando ela a se desenvolver de maneira correta. Ou então eu posso perceber, olhar para a situação com calma e perceber o que está acontecendo. Bom, o meu filho ele me pediu e solicitou a minha atenção várias vezes, eu acabei não dando porque eu estava fazendo tal coisa, mas ele começou a fazer uma coisa que ele sabe que não pode fazer, por exemplo, pular no sofá. Por que ele está fazendo isso? Ele está querendo a minha atenção? Ele precisa que eu sente um pouquinho com ele, que eu brinque um pouquinho, que eu dê um pouco do meu tempo para essa criança? E aí o que eu faço? Eu vou lá e dizer, filho, tô percebendo que tu tá querendo um pouquinho da atenção da mamãe. Vem aqui, vamos ler uma história, vamos brincar junto um pouquinho, vamos parar um minuto, vamos ficar aqui junto um tempo? E aí a gente vai estar desligando o fogo, que é quando a gente está resolvendo a situação. Mas para isso, gente, para que a gente consiga chegar nisso, primeiro, a gente tem que ter esse olhar. Quando a nossa criança está tendo algum comportamento que não é um comportamento adequado naquele momento, que ela não pode, que a gente já tinha combinado que não era para fazer, ou ela está tentando chamar a minha atenção, está fazendo uma birra, olha para a situação e tenta entender o que causou isso. Sim. Coloca a máscara em ti, né? Isso! Respira fundo, peraí que eu quero resolver isso de outra maneira. Olha para tua criança, percebe, às vezes no momento de birra, tu vai só olhar para ela e dizer assim que tu te acalmar, a gente conversa. Isso. Tu quer um abraço? Sabe? E aí tu vai esperando que a criança volte ao seu centro, para aí sim tu poder resolver, poder entender melhor, sabe? São coisas maravilhosas, né, Carol? E aqui eu acho legal também a gente dizer que tem muitos pais que usam essa metodologia de a criança a criança tá fazendo birra, eu não vou nem olhar para ela. Tu vai lá pro teu quarto, tu parar de gritar, tu te acalmar, a gente conversa. Tem uma certa diferença entre a criança ser assistida, mas não ganhar o que ela quer. Perfeito. Ou a criança ser ignorada. Né? Tem uma diferença enorme e o que gera na criança também é muito diferente, né? Então, quando a criança ela é simplesmente ignorada, eu vou me virar de costas, eu não tô nem te olhando, eu não tô vendo o que tu tá fazendo, eu tô conversando com outra pessoa, eu tô ignorando a criança, ela percebe e ela passa a entender com o tempo, com esse tipo de situação, que ninguém vai ajudar ela quando ela tem as suas necessidades, né? Ela tem uma necessidade naquele momento. Por mais que seja ganhar um brinquedo que ela não deveria, por mais que seja comer uma coisa que naquele momento ela não deveria comer, ou sei lá qual situação que pode ter desencadeado a birra. Pode ser que não seja uma situação que tu concorde e tu não tenha obrigação nenhuma de ficar concordando com a criança, mas não quer dizer que eu preciso ignorar ela, né? Então, meu filho, eu entendo que tu gostaria de brincar com aquele brinquedo, mas agora não é hora de brincar com esse brinquedo. Quando tu te acalmar, eu converso contigo, mas eu tô aqui. Tu quer um abraço? Tu quer sentar no meu colo? Né? Então, tu estar ali junto da criança, ela tá assistida, ela tá acompanhada, ela pode não estar ganhando o que ela quer, mas ela tem a figura do pai ou da mãe ali, ela não está sendo ignorada, né? Se ela é ignorada, ela entende que nunca ninguém vai poder atender as necessidades dela, e que nunca nenhuma necessidade é atendida. Compreender não é concordar. Isso. Eu compreendo, não tem a necessidade de concordar com o que está acontecendo. Perfeito, perfeito, Carol. E aí a gente, né, pode abrir vários parênteses aqui. Eu sempre digo que nós temos esse mesmo pensamento. Uma criança mimada, uma criança que tem excesso de birra, me fala mais sobre os pais do que sobre ela mesma. Sabe? Nós temos que fazer essa reflexão da nossa paternidade e, no primeiro momento, se responsabilizar. Porque a criança, a educação que a gente dá para a criança, o comportamento, a atitude, ela tem muito de nós nela,
sabe? E não é do que a gente, não só do que a gente faz, mas daquilo que a gente deixa de fazer. E principalmente da forma que a gente faz as coisas. Então, assim, de repente, mais uma vez, alguma mãe, algum pai que está aí poderia dizer, mas meu filho passa mais tempo na escola do que comigo. Mas tenha uma certeza que é o tempo que ele passa contigo que mais caracteriza a personalidade dele do que todo o tempo que ele passa na escola, com a professora, com as outras crianças. E isso a gente fala por experiência, né, Carol? Sim. Por experiência. Inclusive, crianças estão criando universos diferentes. Tem muitas crianças que na escola elas fazem as coisas, mas em casa elas são outras. Né? Eu lembro da história de uma reunião de pais que a professora estava contando, não, porque fulano se limpa no banheiro. Meu filho se limpa sozinho. Sim. Mas lá em casa ele me chama toda a vida e ele não faz isso sozinho? Pois é, aqui na escola ele faz, mãe. Então, assim, o tempo que a gente passa com a nossa criança, por mais que eu passe menos tempo do que eu gostaria ou do que a minha rotina permite, tenha uma certeza, é a nossa forma de fazer, de agir, né? A criança vê o mundo através dos olhos dos pais. Isso a gente prega muito e fala muito sobre isso.